Boa noite, amigos, irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa casa virtual de Oswaldo Cruz. Estamos distantes fisicamente, mas próximos por pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelo nosso desejo sincero de nos tornarmos espíritos melhores. Para começar essa noite, eu vou escolher uma mensagem desse livro, Episódios Diários, Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Pereira Franco. Nós vamos abrir ao acaso, no entendimento de que o acaso não existe. Leia Kardec, né? Então vamos lá. O acaso não existe. Leia Kardec. Vamos lá. Capítulo 27, intitulado Critério de Julgamento, né? O acaso não existe. Há uma tendência muito grande para o indivíduo supervalorizar ou desconsiderar as tarefas que executa. Por processo de autoafirmação, um grande número de criaturas se crê a razão pela qual o Sol se movimenta nos espaços, superestimando-se em prosaico processo de engrandecimento pessoal. Não se dão conta de que todos possuem critérios de avaliação e de julgamento, derrapando no ridículo que poderiam evitar. Tornam-se, assim, desagradáveis no trato e na convivência, evitados por uns e antipatizados por outros. Da mesma forma, encontramos larga faixa de pessoas que se subestimam e não concedem o valor que merecem às suas realizações. Creem-se incapazes para qualquer atividade e se põem-se indispensáveis em toda parte. Pessimista por índole, fazem-se desestimulantes e arredios, caindo em frustrações desnecessárias. Dá o valor real aos teus atos. Se poderias fazer melhor o que te parece imperfeito, logra-o da próxima vez. Se consideras insignificante o teu feito menor, seria sem ele. Se outros realizam com mais eficiência qualquer coisa, exercita-te e chegarás à mesma posição dele. Todas as ações positivas são importantes no contexto geral da vida. Até mesmo o erro tem o sentido de ensinar como se não deve fazer o que, ora, resulta prejudicial. Esforça-te um pouco mais quando estiveres produzindo algo e, mediante o teu critério de julgamento, valoriza sem excesso nem depreciamento o que faças pensando na finalidade para que se destina. Grande lição para todos nós. Nós devemos evitar com afinco os extremos, que é a supervalorização de nós mesmos ou nos subestimarmos, duas coisas deploráveis e que mantêm viva a nossa consciência egóica, a qual precisamos trabalhá-la e integrá-la ao self, ao espírito ou ao eu maior. Então já começamos bem a lição dessa noite e agora eu convido a todos vocês para que nós, através da prece, nós possamos se unir em pensamentos, em sentimentos e elevarmos o nosso pensamento ao Altíssimo, esse Deus equânime, misericordioso, amoroso, a Jesus, o nosso modelo e guia, aos espíritos amigos, aos nossos mentores espirituais que nos protegem, que nos guiam, aos mentores do movimento espírita petropolitano, em especial da nossa casa de Oswaldo Cruz, a paciência que todos vocês têm conosco para nos ajudar a transformar e a transmutar o orgulho e egoísmo que ainda habita dentro de nós. Aproveitamos o momento para agradecer e também orar por todo o nosso planeta azul, rogando a cada criatura que se encontre distanciadas dessas verdades que libertam, que esclarecem, que consolam,
possamos rogar para que tenhamos todos força, fé e coragem para superar a nós mesmos, as nossas sombras, com as mensagens deixadas por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos. Esse espírito puro, esse espírito crístico, que em nome de Deus veio à Terra reforçar a sua lei, reforçar a lei de Deus em nossos corações. Gratidão por tudo que temos recebido ao longo das nossas reencarnações e até mesmo as nossas provas e expiações, porque sabemos que elas podem nos promover a espíritos melhores e nos retirar dos ciclos reencarnatórios de dor. Que essa paz e esse amor continuem em nossos corações e em nossos pensamentos. Gratidão. Boa noite a todos que estão chegando aí devagarinho. Essa noite a gente vai conversar sobre um tema bastante importante para todos nós, que é a caridade, que nos foi ofertada através da doutrina dos espíritos como um grande instrumento de salvação ou de transformação. Aliás, só alcançaremos a salvação se nós conseguirmos nos transformar, deixar para trás esse homem velho, vicioso, orgulhoso, egoísta, que se acredita superior a todos os outros, irmãos seus, e que quer tudo tão somente só para si. Quando nós começarmos a trabalhar esse homem velho e começarmos a olhar para um horizonte mais amplo, um horizonte que reza a fraternidade universal, onde o bem só vai ser soberano no nosso plano existencial, quando nós nos dispusermos a sermos fraternos. Aí sim, essa terra será um lugar maravilhoso em que poderemos habitar. E o céu que nós buscamos fora de nós, ele vai ser posicionado no nosso interior a ponto de refletir no mundo exterior. Isso sim é viver em plena felicidade, é construir a felicidade real, essa felicidade que cada um de nós está buscando, e é por isso que a gente está aqui essa noite. Vocês não estão aqui por mim, vocês estão aqui por vocês, porque vocês querem ouvir mais algumas considerações da doutrina dos espíritos para poderem trabalhar os seus conteúdos internos que os coloca nos ciclos reencarnatórios de dor. Então é isso que a gente vai fazer aqui essa noite, é um processo de reflexão. Eu vou levar cada um de vocês num processo de reflexão. É para isso que a gente está aqui, não é para outra coisa, tá bom? Vamos lá. Num livrinho pequeno, chamado Os Lindos Casos de Chico Xavier, por Ramiro Gama, tem lá uma história, no capítulo 16, chamado A Caridade e Oração. Então lá é narrado que o Centro Espírita Luiz Gonzaga ia muito bem, ia crescendo, ia de vento em polpa. E certa feita, os populares chegaram à reunião do centro pedindo socorro para um cego acidentado. Era um pobre mendigo que, mal guiado por um companheiro ébrio, ele caíra de um viaduto da central lá do Brasil, naquela região de Pedro Leopoldo, e ele caiu de uma grande altura e estava seriamente machucado, vertia sangue pela boca e precisava muito do amparo das pessoas para poder restabelecer o seu processo orgânico. Chico, então, ele, por ele mesmo, pela sua crença, pela sua bondade, que era um ser humano ímpar que esteve aqui entre nós, ele alugou um pequeno pardieiro onde o enfermo, então, foi asilado para o tratamento médico. E Chico contratou, pediu o auxílio caridoso de um facultativo, de um médico, para que pudesse amparar esse cego, esse morador de rua, que estava passando por essa grande dificuldade lá e precisava se restabelecer. Mas o morador de rua, esse mendigo, ele não podia ficar sozinho
com tudo que ele recebera de auxílio, mas ele precisava ser velado 24 horas, porque o médico já tinha dado assistência, mas ele precisava agora de cuidados, porque ele era cego e tinha se ferido gravemente. O médium, Chico Xavier, ele podia cuidar daquele homem durante toda a noite, mas durante o dia ele precisava trabalhar. Então ele não tinha como cuidar desse homem às 24 horas. Como lá naquela região tinha um pequeno jornal, né, uma folha semanal em Pedro Leopoldo, o que ele fez? Ele colocou uma nota explicativa sobre a necessidade, que ele precisava de alguém que pudesse ficar à noite, que pudesse ficar durante o dia, porque à noite ele se colocava lá em prontidão para amparar. Mas passou uma semana e ninguém deu as caras para ajudar. E ele ainda disse que poderia, botou lá na folha, né, na pequena nota, que podia ser alguém de qualquer religião, espíritas, católicos, ateus, não importava, que quem pudesse ele aceitava. Mas passou uma semana, não apareceu ninguém. No fim daquela semana, então, duas meretrizes muito conhecidas da cidade, ali do local, se apresentaram para prestar auxílio àquele morador de rua que havia caído do viaduto, aquele cego morador de rua. E elas chegaram para o Chico e falaram assim: Chico, lemos o pedido e aqui estamos, se pudermos servir. E o Chico virou para elas e falou assim: ah, como não? Replicou ele, né? Entre irmãs, Jesus há de abençoar-lhes a caridade, falou Chico para elas. E todas as noites, então, antes delas saírem, quando elas iam deixar os enfermos para suas atividades noturnas, o que Chico fazia? Convidava elas para fazer uma oração no pé da cama do enfermo para ajudar a restabelecer aquele homem. E aí decorreu um mês esse processo, todo dia à noite, quando o Chico ia render essas duas meretrizes que estavam cuidando desse morador de rua cego, que tinha se acidentado. Passou um mês, todo dia, quando o Chico ia lá render elas, ele convidava elas a fazerem uma oração no pé da cama daquele homem que estava precisando. Ao fim de um mês, aquele homem já estava restabelecido. Chico terminou a sua prece de agradecimento a Jesus. As duas mulheres, né? Os quatro ali presentes, as duas mulheres, o morador de rua e Chico, choravam ao final da prece proferida. Então, uma das meretrizes dirigiu-se a Chico Xavier e falou assim: Chico, a prece modificou a nossa vida. Estamos a despedir-nos. Mudamos-nos para Belo Horizonte a fim de agora começar a trabalhar. E uma delas passou a servir numa tinturaria até desencarnar, anos depois. E a outra conquistou o título de enfermeira, vivendo, segundo a narrativa, até aqueles dias, respeitadamente e feliz. Quer dizer, desencarnou nessa condição também de mulher respeitada e feliz. Esse pequeno fato, né, porque isso não é um conto, isso foi um fato ocorrido, de fato, ali naquela região, na vida de Chico Xavier, ele nos leva a uma reflexão sobre a caridade, porque a caridade, como foi colocada por Allan Kardec, ela é um instrumento de salvação, de transformação, que foi colocada na vida de todos nós, e ela é acessível a todos. Mesmo aqueles que não têm um poder financeiro, um poder material, um poder aquisitivo significativo, ele ainda assim pode se utilizar desse instrumento de salvação ou de transformação. Porque no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá um espírito chamado Irmã Rosália, ela vai falar das duas formas de caridade, que é a material e a moral. Interessante isso, né? Mostrando que a caridade, ela tem duas formas da gente fazer. A caridade material, que é dar alguma coisa, eu dou um dinheiro, eu dou 1 quilo de alimento, eu dou uma roupa. Mas tem a caridade moral, que é aquela que eu dou de mim, que foi o que aquelas meretrizes fizeram, elas deram de si próprio para aquele homem. Mostrando que é um instrumento de salvação que está acessível a toda e qualquer pessoa que se predispõe a isso. E essa história, esse fato, que não é uma história, né? Esse fato contado da vida de Chico Xavier, vai mostrar para todos nós que a caridade ela é sem fronteira.
e ela não é preconceituosa, como nós muitas vezes somos regidos pelo preconceito, e com isso nos tornamos pessoas separatistas, distanciadas das outras pessoas, partidaristas, ou seja, preferimos A do que B. Mas a caridade, ela não prefere ninguém. A caridade, ela atende a todos. Então, para a gente começar essa reflexão, que a caridade, ela pode ser utilizada por toda e qualquer pessoa, e que nós devemos, conforme a mensagem de abertura, que falou desse livrinho, Episódios Diários, que a gente não deve utilizar-se dos nossos critérios limitantes de julgamento, que todos podem fazer a caridade, porque todos nós somos filhos de Deus e trazemos esse potencial divino dentro de nós. A semente do amor, Deus a plantou em todos. Então, está em mim, está em vocês, está na meretriz, está no bandido, está no psicopata, está em todos. Ela está lá, esperando o momento propício para ela se desabrochar. E quem somos nós para julgar a quem quer que seja? Mostrando mais uma vez para a gente que o nosso julgamento é um ato de descaridade. Olha que interessante. Então, quando a gente está no processo do julgamento da vida alheia, da posição das pessoas na sociedade, a gente está andando na contramão do instrumento que nos foi colocado de salvação e de transformação, que chama-se caridade. Então, eu começo essa noite, essa reflexão, para a gente começar a parar para pensar por que, que a gente é tão partidarista dentro do mundo, por que, que a gente privilegia uns né, em detrimento dos outros, enquanto que, em essência, somos todos filhos de Deus e, consequentemente, fatalmente, nós somos irmãos uns dos outros. E que não nos cabe mais, depois de tantos ensinamentos, hoje, no século XXI, cada dia mais próximo do mundo de regeneração, a gente criticar, julgar as posições, que é hora da gente trabalhar com um pouco mais de seriedade, viver com um pouco mais de seriedade, com as mãos mais abertas e dispostas a servir do que a criticar, do que a denegrir, do que a privilegiar, a uns em detrimento de outros, né? O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trabalha com essa temática da caridade, é o capítulo de número 15, que é intitulado Fora da Caridade não há salvação. No entendimento de que a salvação, ela é uma conquista pessoal. Ninguém pode me salvar, porque ninguém pode me transformar. Porque se o instrumento caridade me salva, ele me salva porque ele me transforma numa pessoa melhor. Uma pessoa que não é partidarista, uma pessoa que não julga, uma pessoa que soma na sociedade, não diminui, uma pessoa que compreende melhor o outro, uma pessoa que procura o tempo todo se transformar, se distanciar, se transformar e transmutar daquele homem velho num homem novo. Isso é o instrumento da caridade. A caridade faz isso em mim. Então, no entendimento de que a caridade, como instrumento de salvação, ela só vai me salvar a partir do momento em que eu permitir que ela me transforme em uma pessoa melhor. Isso ninguém pode fazer. Como a gente estava hoje numa aula aqui anterior, que a gente dá as obras de André Luiz, a gente estava falando que se a gente pudesse, a gente terceirizava a nossa evolução, mandava alguém fazer pela gente. Mas, infelizmente, a gente não pode terceirizar. A nossa vida é para a gente viver. A nossa vida é para a gente viver com tudo que ela tem dentro, está inserido tudo dentro dela. Tudo que tem ali na nossa vida é para a gente viver. Então, quando a gente acorda de manhã, a gente tem que fazer um checklist. O que tem para hoje? Para hoje, talvez tenha uma pessoa mal-humorada que passa na rua e me olha de cara feia. Para hoje pode ter uma calúnia. Para hoje pode ter uma série de problemas, como também pode ter uma série de realizações, uma série de coisas boas. Tem que fazer um checklist e ir vivendo. Vivendo que a gente dá conta. Tem muitas coisas que a gente vai dar bastante conta, tem coisas que a gente vai dar uma conta menor, porque a gente não tem experiência, maturidade suficiente, mas o importante é toda ação, é toda boa vontade que a gente põe ali por se transformar numa pessoa melhor. Isso é que é importante.
É o quanto que a gente está se esforçando para ser uma pessoa melhor. E isso é caridade, é a caridade moral que é espírito. A irmã Rosália fala no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela aborda a questão da caridade material e a caridade moral, onde ela vai falar para a gente que a caridade moral é a mais difícil de ser feita. Por que ela é a mais difícil de ser feita? Porque eu tenho que dar de mim. A caridade moral, eu pego 1 quilo de alimento, um dinheiro eu dou. Mas a caridade moral eu dou de mim. E lembre-se que ninguém pode dar daquilo que não possui. Então não adianta eu querer dar paz, amor, tranquilidade, se eu sou uma pessoa conflitada o dia inteiro, que eu não tenho fé em nada o dia inteiro, que eu estou sempre reclamando da vida e das coisas o dia inteiro. Eu preciso ter um pouco de perseverança na fé, um pouco de perseverança na misericórdia, na paciência e vai por aí afora, para que na hora em que eu for chamada a servir, eu tenha um pouco disso para dar, ainda que eu esteja no processo de tudo isso. Mas eu só posso dar aquilo que eu verdadeiramente possuo. Então a gente viu o que é a caridade. Então, a pergunta, a reflexão inicial, mais uma reflexão que eu quero colocar aí para vocês e para mim também, é a seguinte: o que a caridade tem feito em mim? Eu tenho feito caridade? O que a caridade tem feito em mim? Ela tem me transformado verdadeiramente? Ela tem sido o meu instrumento de salvação aqui na vida? Eu estou usando esse instrumento? Então, o que a caridade tem feito em mim? Esse é o primeiro momento da caridade. Quando a gente abre lá o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 15, se vocês abrirem, que é o capítulo Fora da Caridade, Não há Salvação, de cara, primeiro que abre esse capítulo é a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos. Eu vou contá-la assim, rapidinho para alguém assim, talvez esqueceu, só para relembrar, mas é uma parábola muito conhecida. A parábola do samaritano, ela começa com um diálogo entre Jesus e os doutores da lei, que estão sempre tentando Jesus, vendo se passa a perna dele, ver se ele se contradiz em algum momento. Pobre deles, né? Que subestimavam Jesus e se superestimavam, né? Olha aí o orgulho. Eles nada mais, nada menos estavam conversando com um dos governadores do planeta Terra. No entanto, eles estavam se achando na posição de destaque por serem os doutores da lei e os representantes legais daquele povo, porque aquele povo era teocrata, era a forma e o regime político de organização daquele povo. Então, eles eram representantes, autoridade máxima, autoridade, eles representavam a palavra de Deus ali na Terra. Olha que coisa, né? Então, eles, se julgando com todo esse poder, eles tentavam descalçar Jesus de alguma maneira e eles tentavam querer saber o que era a caridade e quem era o próximo, já que para o conceito desses homens, daqueles homens daquela época, o próximo representava aqueles que concordavam com eles, que eram da mesma raça, da mesma religião, principalmente da mesma raça deles, que acreditavam num Deus único, era da mesma raça que eles. O resto era os gentios, né? Então, é mais uma reflexão que fica aí para a gente. Nós nos intitulamos espíritas, mas será que a gente se sente apartado e separado dos católicos, dos evangélicos? A gente se sente superior ou a gente apenas se sente espírita? Né? Andando no mesmo caminho, trilhando as mesmas dificuldades? Ou será que a gente, né, sou espírita, porque eu sou reencarnacionista? Né? A reencarnação não salva ninguém. O que salva é a caridade, é o amor que você puder botar no seu coração. O amor é aquilo que une as criaturas. O resto são opiniões que podem divergir e acabar separando a gente. Então, já nos leva também, nesse século XXI, para essa reflexão. Então, lá Jesus é questionado sobre a caridade, sobre quem é o próximo, e ele conta a parábola do samaritano para os doutores da lei, como se eles não soubessem o que era, porque estava escrito lá no Pentateuco, deixado por Moisés. Eles sabiam muito bem o que eles queriam fazer era pegar Jesus, como se eles pudessem pegar um espírito crístico e eles estavam conversando com um dos governadores do planeta Terra, né? É triste isso, né? Então, Jesus fala que havia num caminho, que um homem saía de Jerusalém para Jericó, e que no caminho entre Jerusalém e Jericó havia um ferido caído na beira da estrada, e que passava nesse caminho, nessa direção de Jerusalém para Jericó, passou um sacerdote, viu o homem caído na beira da estrada e,
se mandou, passou. Passou um... Ai, me faltou a palavra aí. Gente, qual foi o outro que passou o segundo? Me faltou o termo. Era um conhecedor também, agora me fugiu da cabeça. Ai, gente, me socorre aí, quem que passou depois do sacerdote? Faltou a palavra, gente. Vamos lá, me ajuda aí. Quem que passa em seguida? Quem passou, Edith? Quem? Não. É um levita, isso aí. Passou um levita. Obrigada, Edilan. Passou um levita que era o escriba, né? Que ele escrevia, ele sabia, ele conhecia muitas leis, trabalhava no templo também. Muito obrigada. E ele também passa, ele olha o ferido na beira da estrada. O que acontece? Ele também não faz nada. E por fim, passa um samaritano que era odiado pelos judeus ortodoxos, porque eles, eles eram odiados porque a raça tinha sido miscigenada devido a muitas invasões que a Samaria sofrera, a raça não era mais pura, então eles eram odiados por essa razão. Então eles sofriam preconceitos e tinham que ficar à parte. E o samaritano tem de compaixão daquele homem ferido na beira da estrada que estava nu, e era importante a gente relembrar que um homem nu não se sabia a procedência dele, a nacionalidade dele, nada sobre ele, se ela era rico ou pobre, porque o que dizia da nacionalidade de uma pessoa e se ela era rica ou pobre eram as roupas, e ele estava nu. Então ninguém sabia que ele era aquele ferido estava na beira da estrada. O que o samaritano faz? Isso não importa para ele, quem é que está ali. Isso nos leva a outra reflexão. A gente ajuda as pessoas do nosso círculo por um interesse pessoal ou a gente faz sem pensar a quem a gente está fazendo, né? Jesus quer justamente levantar essa baila, né? E ele vai lá e usa de misericórdia para aquele homem, ajudando ele, ferindo, limpando os ferimentos, etc e tal. A gente não está aqui trabalhando com essa parábola em si. Mas, no fundo, o que Jesus quis mostrar? Que a caridade ela deve ser sem fronteiras de raça, de credo, de qualquer outra coisa, sem as fronteiras das nossas opiniões pessoais. A gente deve ajudar aquele que nós simpatizamos e também com aqueles que nós antipatizamos. Por quê? Porque é nosso irmão. E tudo precisa começar a mudar dentro da gente. Se a gente só ajudar quem a gente gosta, a gente não está fazendo nada demais na nossa vida. A gente só está repetindo um padrão antigo de homem velho que só faz se for agradado, se for beneficiado de alguma maneira. Então, Jesus ele levanta muitas reflexões naquele momento e ele, no final, ele se dirige ao doutor da lei e te pergunta: quem te parece o próximo desse irmão? E o doutor da lei, muito orgulhoso, ele não fala que é o samaritano, mas ele diz: daquele que usou de misericórdia para com o irmão caído na beira da estrada. Você vê, o orgulho do cara era tão grande que ele não conseguiu falar do samaritano, não saiu da boca dele. Mas, na verdade, quem ajudou foi o samaritano. Jesus quis dizer que a bondade não está na raça, não está na religião. A bondade ela está desvinculada de tudo isso. Quem é íntegro, com ou sem a religião. Né? Já deixando para a gente muitas reflexões aí. E aí a próxima reflexão, já que nosso assunto é caridade, a gente está semeando, lembrando passagens e momentos para a gente descobrir dentro de nós, fazer um processo de reflexão sobre a caridade. Outra reflexão que eu deixo para vocês é de quem eu posso ser o próximo. Olha só, vou repetir de novo. De quem eu posso ser o próximo. Quem está esperando o meu amor e a minha caridade? Vou repetir de novo, para a gente ter forças para tentar entender isso. De quem eu posso ser o próximo? Quem está esperando o meu amor, a minha caridade? Ou seja, você pode ser o próximo de quem? Vai aí a reflexão para a gente pensar. Quem está esperando o meu amor, o meu perdão, a minha modificação? Quem está esperando a minha reconciliação, o meu desejo sincero de amar? Porque muito será cobrado a quem muito
foi dado. A quem muito foi dado. Às vezes eu cobro o perdão e a postura de uma pessoa que eu não sinto simpatia, que tem muito menos conhecimento do que eu tenho sobre a caridade, sobre as leis de Deus. E aí vai a pergunta que não quer calar. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Quem mais tem consciência sobre o processo e a importância da união, da reconciliação, é o que tem que dar o primeiro passo na escala de valores, na construção da reconciliação. Por isso a pergunta de quem eu posso ser o próximo? Quem está esperando o meu amor, a minha caridade? E aí vai passar nas nossas mentes talvez uma série de pessoas que nós, hoje, podemos estar com dificuldade de relacionamento, né? Vocês têm os seus problemas, as suas antipatias, e eu tenho as minhas. E talvez nós tenhamos que dar o primeiro passo nessa escala de valores, dessa subida, nesse processo de reconciliação, de reparação. Né? Essa parábola, esse capítulo, nos leva muito a essas reflexões. E como se não bastasse fazendo uma união entre esses ensinamentos e ao que nós possuímos sobre o mundo de regeneração, que a cada dia que passa nós estamos mais próximos, nós sabemos que os processos de expiações não serão mais comportados no mundo de regeneração. Então, qual é a hora de eu fazer a reconciliação? A hora eu faço quando eu quero. Mas, se eu perder esse trem, eu vou pegar o próximo. E esse próximo trem não é para o planeta Terra. Né? Lá vai a nossa reflexão também, porque aqui não vai mais comportar expiações, só vai comportar provações. E isso não é uma ameaça de forma alguma. É isso que eu quero deixar bem claro. A doutrina dos espíritos não trabalha com ameaças, mas sim com esclarecimentos, com a conscientização da importância do bem na nossa vida. Né? Nós não devemos trabalhar para nos afastar do mal, mas sim para nos conscientizar do bem. Porque aquele que está tentando se afastar do mal, ele está entrando no processo do se tornar uma pessoa contida. Aquele que está se conscientizando da importância do bem é aquele que está procurando se resolver a uma distância muito grande. Por isso que a gente diz que no mundo há mais pessoas contidas do que pessoas resolvidas. As contidas estão tentando se afastar do mal. As resolvidas estão tentando se conscientizar do processo do bem. Não sei se dá para vocês sentirem o que eu estou tentando mostrar para vocês, a diferença entre uma coisa e a outra. Né? Então, hoje a gente está numa fase da nossa vida que não comporta mais a gente supervalorizar o mal do outro, o meu mal, mas é arregaçar as mangas e perguntar: o que eu posso fazer de bem? É dar a outra face. A cada mal que alguém nos fizer, oferece a outra face. O que é oferecer a outra face? É a prática do bem em relação à resposta ou comportamento do mal do outro. Porque o mal do outro é um problema dele. Mas o mal que habita dentro de mim é um problema pessoal. É um problema que só eu vou poder dar conta. O meu mal, só eu que vou poder dar conta. Eu não tenho como terceirizar. Eu não tenho como empurrar para o colo de vocês e falar assim, ó, resolve aí. Eu não tenho. O meu mal é problema meu resolver. O mal de cada um de vocês é um problema de cada um de vocês resolverem. E é isso que mostra a doutrina dos espíritos. Ela não tenta apavorar, nem apavora. Mas ela trabalha com a lucidez de mostrar para a gente que quem planta cardos vai colher espinhos. Quem planta flores, colherá flores. Quem planta maçã, colhe maçã. Mas o ser humano é o único ser no planeta Terra que tenta ser aquilo que ele não é. A gente não vê uma macieira tentando dar peras, nem vê uma pereira tentando fazer uma maçã. Mas o ser humano tenta ser aquilo que ele não é.
E é isso que a gente precisa refletir, né? É hora de entrarmos nesse processo da caridade, mas início a caridade é a moral. Porque a caridade moral, ela leva o homem a ter um comportamento, a ter uma conduta de respeito em relação ao outro. Mesmo quando o outro me desrespeita, ele me coloca na direção das leis de Deus, que me diz que eu tenho que ser misericordioso, porque eu também um dia andei no mal. Então agora é minha hora de praticar o bem. Isso é dar a outra face, mostrar ao outro que tem outro caminho, ele pode andar por outras trilhas sem ser essa. São os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos habilitando a ser seres melhores a cada dia. Então, caridade é isso, a caridade moral é isso. É eu ser uma pessoa melhor para aquela pessoa que só procura ser pior para mim todos os dias. Vocês vão falar, é dureza. Mas é a aprovação de cada dia que vai me dar a aprovação para ingressarmos, por exemplo, no mundo de regeneração. A aprovação para eu merecer entrar numa dimensão espiritual melhor. Tudo isso sou eu que me promovo. Ninguém pode me promover a um ser melhor. Ninguém. Só eu mesma. Através das situações que eu preciso viver a cada dia. Então, essa é a nossa reflexão. E eu volto à primeira pergunta. O que a caridade tem feito em mim? Novamente, eu volto a essa pergunta. Né? O que a caridade tem feito em mim? Ela tem me transformado numa pessoa melhor? Ou eu tenho revidado diante de um comportamento maléfico de uma pessoa que vive comigo, que convive de alguma forma e que procura só me prejudicar, me desdenhar? Eu tenho sido uma pessoa melhor para essa vida, para essa pessoa, ou eu tenho me utilizado do comportamento olho por olho, dente por dente? Lá vai. Ou é um comportamento caridoso, é um comportamento de desforço, não tem meio termo, né? Então vamos lá, vamos continuar as nossas pequeninas reflexões dessa noite, né? Muito bem, deixa eu ver aqui onde eu estou, porque os slides que eu programei já foram embora há muito tempo. Vamos lá. Falando de caridade, tem um texto de Emmanuel, no livro Viajor, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel fala assim, eu vou fazer uma reflexão em cima desse texto para a gente ir reforçando os processos para trás que nós já construímos juntos aqui essa noite, e a gente ampliar nos nossos horizontes, vagarosamente na nossa mente, porque a gente precisa da palavra desses espíritos que têm mais bagagem do que a gente, para a gente construir uma caridade embasada, né? Emmanuel fala assim nesse texto do livro Viajor, intitulado Caridade. Caridade é, sobretudo, amizade. E ele fala assim, mas o que representa os amigos na nossa vida? Amigos é escolha. Amigos são aqueles que estão ao nosso lado, têm os mesmos objetivos. Então, a caridade é você lutar ali junto com aqueles que estão ali. E fala assim, gente, a gente ser amigo de quem não é amigo nosso é dureza. Mas a caridade é um dever. Porque se alguém vem e age de má vontade em relação a você, a sua postura não é dar a outra face? É. Então, se ele vem com uma postura de inimizade, eu devo sempre oferecer o meu melhor. Isso é a caridade. Por isso que ele diz, a caridade é sobretudo amizade. Mas eu ter essa conduta de caridade para com uma pessoa que está tentando me puxar o tapete? Porque o mal dela é problema dela, não é seu. Por que você tem que se igualar a ela? Então, a personalidade dela dita o seu comportamento? Então, se a pessoa é má, eu vou ser má com ela. Se a pessoa é boa, eu vou ser boa com ela. Então, isso é câmbio, é troca de interesses. A caridade vai além dos interesses, é quando a gente não visa mais os nossos interesses pessoais, mas a gente olha a coletividade. Isso é a proposta da caridade. É a visão da coletividade. Então, se alguém vem
com uma proposta muito ruim para a minha vida, que no fundo o que quer é me tirar o tapete, eu devo ser amigo dessa pessoa, eu devo ser boa, caridosa para com ela. Porque senão eu vou agir pelo olho por olho, dente por dente. E vou ter essa conduta, e não a conduta da caridade. E continua Emmanuel para nos levar a um processo de reflexão. Ele diz, né, a caridade para o faminto é o prato de sopa fraterna. E é verdade. Se a gente recebe uma pessoa na casa que está faminta, não adianta dar evangelho para ela, não. As necessidades básicas delas precisam ser atendidas. Ninguém aguenta ouvir evangelho com o estômago roncando de fome. É porque a gente nunca passou fome. Mas quem passa fome não aguenta ouvir palavra enquanto o estômago está doendo. Então, para o faminto, ele vai dizer que a caridade dele é o prato de sopa. É também. É também. Mas não é tão somente. Porque depois do prato de sopa tem que vir tudo além. Lembra a parábola do samaritano que a gente citou lá no início? O que fez o samaritano? Cuidou das feridas e depois levou ele para uma hospedaria e deu para o homem 2 moedas, 2 denários, né, se não me engano, 2 moedas, dizendo, se gastar mais, quando eu voltar eu dou. Porque a caridade é esse amparo constante. Nós precisamos continuar no processo de ajuda à pessoa, que a pessoa que está no processo de mudança, ela vai ter dificuldade, ela precisa de acompanhamento. Então, não é dar só as necessidades básicas, a caridade tem que ir além, tem que ter o acompanhamento. A gente acha que depois que deu o prato de sopa, já falou do evangelho, está tudo resolvido. Mas caridade precisa de acompanhamento, porque quem está em processo de mudança tem dificuldade. E a gente quase sempre esquece desse processo do acompanhamento, que a gente fala assim, já não aguento mais falar a mesma coisa, né? Assim, a gente é a nossa impaciência. A gente quer mudar as pessoas em 5 minutos, mas a gente pede a eternidade para os outros, para a gente. Né? Tenha paciência com a gente fala assim, só que a gente não tem paciência nenhuma com os outros. Caridade é acompanhamento. Então, essa pessoa vai ter altos e baixos. E é nos baixos que a gente vai ajudar ela a subir. Isso requer muita paciência e perseverança da nossa parte. Por isso que a caridade, num segundo ou terceiro momento, tem que ser o acompanhamento. Então, para o faminto é o prato de sopa. Para o triste, é a palavra consoladora. E é difícil consolar alguém que está em tristeza. Porque está sendo um bate-bacambuza, ele não vê nada, ele não vê Deus, não tem fé, ele não tem nada. E aí que tem que ter muita caridade moral para ajudar o triste, para consolar o triste. Que ali não é caridade material que vai ajudar a pessoa a sair do processo da tristeza. Mas é o quanto que eu tenho de fé dentro de mim, de confiança na providência divina, de verdade, não é aquela confiança aparente, não, mas é aquilo que eu trago dentro do meu coração, a força da fé que eu tenho, a crença de que Deus está ali, apesar de tudo, Deus está ali. É isso que vai consolar o triste. Se a gente fala assim para o triste, fica assim, não, vai passar. Ele vai olhar para mim e falar assim, está precisando de um plantão, do atendimento fraterno? Você está com essa desmotivação toda falando para mim? É você irradiar para ele confiança. E para você irradiar confiança, você tem que ter isso dentro de você. Senão você não consola o triste. E a gente vai pegar só uns pedacinhos do Emmanuel, porque é rica essa passagem. Depois eu quero que vocês vão lá no livro Viajou, capítulo Caridade, leia tudo, é bonito. Mas leia para refletir, para pensar. Não lê só assim, eu li tudo, agora eu já sei. Não, não é só para se informar, mas é para se formar. Ou seja, se transformar interiormente, para pensar, né? Então, o Emmanuel fala assim, para o mal é a paciência que nos compete auxiliá-lo. Lidar com gente que espizinha a gente 24 horas e ser bom com essa pessoa. Gente, não é moleza, não. O Marco Mota está falando assim, está me ajudando. Hein? Olho por olho, a paz não tem oportunidade nunca, mas não tem mesmo. Nunca. Nem a paz, nem o amor, nem a fraternidade. Né? É isso aí, Marco. Obrigado pela ajuda. A gente precisa mudar. Né? Se a pessoa vem com as espadas, a gente tem que vir com amor. Porque senão a gente se iguala a essa pessoa. Então, qual é a diferença, gente? Aí a gente fala que essa pessoa é tão malzinha, mas a gente é malzinho igual a ela. A pessoa faz o mal, você deve dar o bem. Ah, mas isso é dureza. Se fosse fácil, gente, a gente não era mais espírito imperfeito, a gente era espírito puro. Mas tudo tem que partir de um início da nossa vida. A gente tem que dar um passo nessa direção. Por mais difícil que seja caminhar nessa direção, a gente precisa perseverar. Né?
Vamos continuar o texto do Emmanuel, que é uma delícia, se vocês me permitirem, né? Eu vou mais um pouquinho. Ele fala assim, a caridade, né? Para o desesperado é o auxílio do coração. Vocês já conversaram com alguém desesperado? Ele está sem fé, sem esperança, sem nada. Para ele acabou. É ponto final. É fim da trilha. É fim do caminho. E você mostrar para ele que ainda tem caminho à beça, tem saída que não finda. Né? Você mostrar isso para essa pessoa é muito difícil. Você tem que irradiar fé, esperança e ter uma lucidez muito grande de que o pior que seja tem coisa melhor. Né? O desesperado, ele é assim. Como é que ele se sente, o desesperado? Ele se sente numa ponte, em cima de um abismo, para baixo é um abismo, na frente tem os inimigos dele, atrás tem o inimigo dele. O que você tem que falar para ele? Meu irmão, olha para o alto. É para cima a direção, não para frente, para trás ou para baixo. É para cima a direção. Então você tem que irradiar isso para a pessoa. Não vale só palavra, ele vai saber que é só palavra. Isso é a caridade moral de novo. Olha aí o Emmanuel falando da caridade moral de novo. Então, a gente tem que ter isso dentro da gente. Como é que a gente faz para ter isso dentro da gente? É quando a gente passa pela prova e expiação. E a gente treinar a nossa fé, acreditar que a gente vai sair daquilo ali de qualquer maneira. Que é só a gente lutar que uma hora a dor cessa. Claro, cessa se a gente tiver a aceitação, tiver a resignação, e aí a gente converte a dor em experiência, né? Aí o processo está findo, né? Então isso a gente tem que ter, porque a gente passa para o outro, a gente entende o momento do outro, a gente sabe o que o outro está sentindo, por quê? Porque um dia a gente esteve lá também. Então a gente sabe o que é ter o pé agarrado na lama, porque um dia a gente teve o pé lá. Então a gente sabe o que a gente vai fazer para tirar os pezinhos de lá. A gente vai ter as tábuas para mandar para ele sair dali. Né? Claro que ele que vai ter que fazer o esforço para sair, mas a gente tem a tábua para jogar. E aí ele sai do pântano. Mas entenda, se a gente não foi no inferno das nossas paixões e das nossas sombras, e não saiu de lá, como a gente vai oferecer isso se a gente não superou isso dentro de nós? Aí a gente vai ser os fariseus, que aparentavam perfeições, mas viviam cerceados pelas suas próprias sombras. Então, se vocês me permitem, eu vou mais um pouquinho no texto, que no final eu quero muito ler uma mensagem do Divaldo falando da caridade que me emociona nas profundezas da alma. Eu queria ofertar isso para vocês porque ela me emociona. Então, eu acredito que se me emociona, vai emocionar vocês. Vou tentar ler ela com aquela linguagem de poesia que eu não tenho, mas eu vou me esforçar, tá? Então, ele continua assim: para o ignorante, a caridade para o ignorante, eu ensino despretensioso. Ou seja, a gente não ensina como se a gente estivesse na posição de mestre, mas a gente fala na posição daquele que está a caminho junto com o ignorante, que sabe aquilo, mas ignora outras coisas. Então, mostra para ele que se a gente sabe aquilo, mas a gente ignora outras coisas, então a gente está no mesmo patamar. Agora, quem ensina como doutor da lei se coloca tão acima que o outro não consegue. A mão do outro não alcança a nossa. A gente está tão longe que ele não alcança. Para ensinar, é preciso fazer o que o samaritano fez. Ele desceu do cavalo. Né? O descer do cavalo e ir na direção do outro, se colocar na mesma posição do outro, que se ele fica na altivez do cavalo, lembra? Ele não pode ajudar o que está lá caidaço na beira da estrada. Então, o samaritano, ele mostra que é preciso descer do cavalo, descer da arrogância, da falsa noção de superioridade, e mostrar para o outro: olha, meu irmão, você ignora isso, eu ignoro outras coisas, mas isso daí, eu já sofri, já andei nessa estrada, eu tenho alguma coisa para te dizer, não é muito não, mas eu tenho alguma coisa para te dizer. Pelo menos eu te digo, eu estou junto contigo nessa dor, porque eu sei que não é mole não, amigo. Eu já tive aí, eu sei que dói a beça. E aí a gente tem pelo menos isso para ofertar para o outro. Agora, se a gente se põe naquela posição, eu estou lá em cima, as nossas mãos não alcançam quem está lá embaixo. Né? Então, é uma ajuda inútil, é uma ajuda arrogante, pretensiosa. Né? Eu vou colocar um pouquinho mais abaixo, né? Eu vou pegar uma outra frasezinha dele. Ele fala assim: para o orgulhoso é humildade. Se a gente vai conversar com uma pessoa muito orgulhosa, a gente tenta no tete a tete, já era, já perdeu.
Mas se a gente se coloca na posição de aquele que está andando, o orgulhoso acaba ficando, ele acaba se sentindo ridículo daquela pretensa superioridade moral dele. Mas para isso tem que ser feito com uma humildade real, não com aquele verniz social que a gente às vezes apresenta, que é uma falsa humildade. Mas é mostrando que a gente, verdadeiramente, a gente também é orgulhoso, mas que a gente já sabe dar o braço a torcer, que a gente está num processo de transformação, que dói a beça deixar de ser orgulhoso, né? Então, a caridade é isso. Aí no finalzinho dessa passagem, o Emmanuel fala assim para a gente, no finalzinho dessa mensagem, que é linda. Se vocês tiverem essa oportunidade, vão ler lá. Caridade, ele diz assim, é o amor em manifestação incessante e crescente. Incessante e crescente. Então não é só de vez em quando interessa a gente, é incessante e crescente. É o sol de mil faces, brilhando para todos, não é só para um e outro. É o gênio de mil mãos, amparando indistintamente na obra do bem, onde quer que se encontre, entre os justos e os injustos. Olha aí, entre os justos e os injustos. Então não é para a gente decantar. Esse aqui, meu amigo, eu simpatizo e eu ajudo. O que não é, eu largo para lá, na beira do caminho. Não. É para os justos e para os injustos, é para aqueles que a gente concorda e para aqueles que a gente discorda. Né? A gente que é separatista, a caridade é universal. Né? Para os bons e para os maus, olha aí, você Emmanuel falando. Então, é para aquele que é bom para mim, é para aquele que é mal para mim também. A caridade é também. E é principalmente para aquele que não é bom para mim. É com ele que eu vou exercitar a caridade. É com ele que eu vou aprender a ser caridosa. Porque ser caridoso com quem já é bom para a gente é mole. Vai ser caridoso com quem pisa no nosso calo 24 horas. Vai ser caridoso lá. Lá é que é difícil, né? Felizes e infelizes, porque onde estiver o Espírito do Senhor, aí se derrama a caridade constante dela, a benefício do mundo inteiro. Isso é caridade, segundo o linguajar do Emmanuel para todos nós. Né? Então, deixa eu andar aqui um pouquinho, porque eu quero muito deixar para vocês, eu vou pular aqui meus slides, se eu me encontrar aqui. Eu gostaria agora, nos nossos 6 minutos finais, que a gente também ainda vai fazer a nossa prece, e uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, que foi feita em 6 de janeiro de 1999, na cidade de Salvador, Bahia, intitulado Caritas. Vocês me perdoem, eu não tenho aquela linguagem poética das pessoas que conseguem clamar poesias, que eu acho lindo, mas eu não tenho isso no meu coração, mas eu vou me esforçar ao máximo para falar com a beleza que merece essa psicografia. Mas eu vou me esforçar. O que for ruim é tudo meu. O que for bom foi a espiritualidade que ajudou. Ela começa assim. Eu sou o sol que aquece a vida em nome da vida que criou o sol. Sou eu quem reverdece o campo em beijos cálidos após a demorada invernia. Eu sou a força que sustenta as criaturas tombadas, a fim de que se ergam, e as desiludidas para que recomecem o trabalho do próprio crescimento. Eu sou o pão que alimenta os corpos e as almas, impedindo-os de experimentar deperecimento. Sou eu a música que enternece o revoltado, e sou o poema de esperança que canta alegria onde houver devastação. Porque onde eu passo, um rastro luminoso fica vencendo a sombra que cede lugar à claridade libertadora. Eu sou o medicamento que restaura as energias abaladas e sou o bálsamo que suaviza o ardor das chagas purulentas que levam à agonia e à alucinação. Sou a gentileza que ouve pacientemente a narrativa do sofrimento e nunca se cansa de ser solidária, conquanto a aflição se espraie entre as criaturas. Eu sou o fermento que leveda a massa e dá-lhes forma para o aprimoramento, para aprimorar-lhe o sabor. Sou eu a paz que visita o terreno árido, adornando-lhe a paisagem fúnebre.
Eu sou perfume carreado pela brisa mansa para aromatizar os seres e os jardins. Sou eu, a consolação que sussurra palavras de fé aos ouvidos da amargura e soergue aqueles que já não confiam em ninguém, aturdidos pelas frustrações e feridos pelas dores pungentes. Eu sou a madrugada que ressuscita todos aqueles que são tidos como mortos ou que estão adormecidos, a fim de que possam voltar ao convívio dos familiares saudosos em angústias devastadoras. Sou eu a água refrescante que sacia a sede de todas as necessidades e limpa os detritos da alma degenerada, preparando-a para os renascimentos felizes. Eu sou o hálito divino sustentando a criação e penetrando por todas as partículas de que se constitui. Convido minha irmã, a fé, para que ofereça resistência ao viajor cansado e o alente em cada passo, concedendo-lhe combustível para nunca desistir. Eu me apoio na irmã Esperança, que possui um encanto de reerguer e amenizar a aspereza das provações. Quando elas chegam, o pranto queimado se renova, quando elas chegam, o prado queimado se renova, porque se me associam, fazendo que arrebentem flores e frutos onde a morte parecia dominar. As duas, a fé e a esperança, constituem os elementos vitais da minha alma, a fim de que permaneça conduzindo todos os seres. O Senhor enviou-me em seu nome com a missão de lembrar a sua presença no mundo, desde quando me usou para que as criaturas que lhes desafiaram a justiça e a misericórdia pudessem recomeçar o processo de evolução. Vinde comigo ao banquete suntuoso da ação contínua do bem e embriagai-vos de felicidade. Eu sou a caridade. Meus irmãos, muito obrigada pela caridade de vocês essa noite de estarem aqui comigo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia, possa verdadeiramente penetrar nos nossos corações, nos dando força, fé e coragem, não para vencer o mundo e as pessoas, mas para vencer a nós mesmos, que é o que nós viemos fazer aqui. Nós não viemos vencer a ninguém, mas nós viemos vencer a nós mesmos. Então, convido-os para que juntos nós possamos proferir a prece final, não só por nós, que também somos enfermos, feridos caídos na beira da estrada. Se não hoje, mas talvez já fomos ou poderemos ser a qualquer instante. E que precisaremos muito, mas muito da misericórdia do próximo para poder nos erguer e dar prosseguimento à nossa caminhada evolutiva na direção do nosso Pai. Senhor, gratidão. É a palavra que fala forte no nosso coração nesse instante. Gratidão por tudo. Pela família, pela pátria, pelas provas e expiações, por tudo que nós temos, por tudo que pensamos, por tudo que não temos noção. E que a nossa pequena prece, que é muito pequena, mas que sabemos unida a tantas outras que são feitas nesse planeta, possa ajudar a todos os irmãos em todos os pontos desse planeta, em todas as dimensões, onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperam, que ela possa auxiliá-los a sair dessa condição e caminhar na tua direção, porque somos teus filhos, filhos do amor, filhos da luz. E só por isso já temos motivos o suficiente para te agradecer. Gratidão eterna, Senhor. Gratidão a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa caminhar conosco durante toda essa semana. Muito obrigada. Um forte abraço.